Irmãos queridos, quero saudá-los com a graça, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos iniciar o culto que prestaremos ao Senhor. Hoje uma noite de inverno, com cara de verão, abafado, né? Vamos alegremente adorar o nome do Senhor. São todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus para adorá-lo, para bendizê-lo. Através dos atos de culto nós teremos a oportunidade de fazer isso nesta noite. Vamos orar. Pai querido, que bom estar aqui, Senhor, nesta casa. Que bom, Senhor, poder falar com o Senhor. E melhor ainda, ó Deus, é pertencer ao Senhor. É saber que o Senhor é Deus sobre todos os deuses. É Deus incomparavelmente diferente. Meu Deus, nós te adoramos a beleza da tua santidade, porque sempre seremos nós devedores de culto, de honra, de glória, de todo o nosso louvor ao Senhor. Porque nós não temos outro Deus além do Senhor. Só o Senhor é Deus, e é Deus entre nós, é Deus na nossa vida. Então, Senhor, humildemente pedimos, aceite o nosso louvor nesta noite, aceite os atos de culto que prestaremos ao Senhor. Ó Deus, e tudo queremos fazer, porque nós nos alegramos, porque pertencemos ao Senhor. E sabemos que o Senhor é Deus e queremos fazer isso com sinceridade no nosso coração. Queremos dizer e expressar os mais profundos dos nossos sentimentos, porque temos liberdade da tua presença pelos méritos de Jesus, que morreu na cruz e abriu um novo caminho, que possibilitou o relacionamento com o Senhor. Então, nós que somos pecadores, nós estamos limitados, nós que não merecíamos estar aqui, e muito menos pertencer ao Senhor, mas o sacrifício de Jesus, o teu amor na cruz do Calvário, permitiu que nós fôssemos filhos teus, nos tornássemos teus filhos, e pudéssemos nesta noite, pudéssemos em toda a nossa vida pertencer ao Senhor e receber a vida eterna, um lugar no céu, nas moradas celestiais, ao lado do Senhor. Por tudo isso, Senhor, por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor faz na nossa vida, nós te louvamos, e nós te adoramos, e pedimos ao Deus, neste momento, que teu Espírito tenha livre acesso em nossos corações, em nosso meio, e aqui tudo faremos para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos assim, oramos no nome de Jesus. Amém. A Aline vai nos dirigir neste momento, e com o início da direção de Aline, nós estamos iniciando as nossas atividades no mês da juventude. E este mês, a Aline e outros jovens estarão aqui para dirigir as programações da igreja e as participações deles hoje, tipo de louvor, coral. Então, louvemos a Deus pela vida dos nossos jovens. Deus abençoe. Boa noite, igreja. É com muita alegria que eu transito o nosso meio da juventude. O mês foi planejado com muito carinho, com muito amor, e inclusive o nosso tema, que os irmãos podem ver, já está ali naquele planeta grande, que é Keep Calm, ele se importa. Calma é uma expressão que ficou muito conhecimento dos jovens, quer dizer, mantenha calma. Então é isso que Deus quer falar e a gente tem. Mantenha calma, ele se importa, ele não existe e ele compreende. A nossa divisa fica em 1 Pedro 5:7. Vou ler na versão, vocês podem ver, que é: lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos ler juntos, irmãos? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E vamos continuar dizendo a mesma coisa através do nosso louvor na nossa caminhada. Boa noite, igreja. Como todo mês de juventude tem uma música tema, nós vamos cantar desse ano, né? E eu queria que os irmãos colocassem para louvar a gente.
de pé, olha para o seu irmão do lado, dê uma boa noite a ele, um abraço. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu reino, e usa de fidelidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ainda entoando louvores, nós estamos
nome de Jesus, possa ser um mês cheio de bênçãos, meu Deus, possa ser um mês muitas almas que possam ir para ti, Pai. Deus abençoe o nosso dia, Deus, para que possamos levar o nosso louvor a ti também, Pai. Abençoe, meu Deus, cada um, Deus, obrigado por Jesus. Deus pode se aceitar. Glória a Deus por toda a equipe, dos nossos jovens. E ainda coisa que Deus também nosso povo jovem, para lutar junto conosco.
palavra de Deus, irmãos, nosso ensinativo bíblico nos encontra em Isaías e Hebreus. Vamos juntos? O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Quero convidar a Edilson para estar nos direcionando no nosso momento de oração. Boa noite, igreja. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Tremenda poesia, e cantando pelos jovens de nossa igreja, fica muito, muito mais bonito. Agosto está começando. E no momento de oração, eu gostaria de fazer 2 momentos em um. Eu gostaria de orar primeiro pela juventude da igreja, por aqueles meninos e meninas que se levantaram, mesmo sabendo que não seria fácil, mesmo sabendo que trovões e tempestades iriam acontecer, mas estão descansando no Senhor, porque sabem que Ele é Deus. Eu gostaria de chamar aqui na frente o grupo que está direcionando o agosto esse ano. A Duda já está aqui, Vitor, Cláudia, Ana Paula, o Bruno, a Camila, que não puderam estar aqui nesta noite, a Águida, o Samuel e a Joyce. Nos reunimos várias vezes e em todas as vezes eles se mostrando dispostos a cumprirmos o mandato do Senhor. E eles planejaram esse mês de agosto e eles escolheram o tema desse mês de agosto, porque as ansiedades de uma juventude é tremenda. A ansiedade de uma juventude, irmãos, é tremenda. Tremendo quando eles partem para uma faculdade e lá tem professores, uma divisão, tentando mudar as convicções, a realidade daquele jovem. É tudo muito difícil numa juventude, no adolescente também. Eu gostaria que todos os jovens ficassem em pé, aqueles que hão de participar conosco neste mês. E também gostaria que orássemos pelos nossos irmãos, aqueles irmãos que hoje não puderam estar aqui conosco, que é o irmão José Moraes. A Ruth, ela deveria estar fazendo esse momento, mas ela está lá no hospital com o Daniel. O Daniel é seu irmão, não está muito bem, desde quarta-feira está internado. Precisa muito de nossas orações, para que o Senhor possa estar confortando o coração de Ruth, dando a Ruth bastante paciência, tirando a ansiedade do coração de Ruth, para que ela possa cuidar do seu irmão. O irmão Aparecido Postinho também, ele esteve internado, mas já está em casa, graças a Deus, se recuperando. E a nossa querida Luli, que passou por uma cirurgia, mas está em casa, tenho certeza que ela gostaria muito de estar aqui nessa noite. E todos os outros nomes, vocês pastores é a irmã, a senhora Maria Madalena, ela é irmã, ela é mãe do irmão Nelson. Também ele pede oração por sua mãe. Eu gostaria de chamar a Mércia aqui à frente e que ela esteja intercedendo por nossos irmãos que precisam da cura do Senhor e também por nossos jovens.
agradecendo a Deus pelos irmãos também, no mês da juventude. Nossa filha Isabela está de volta depois de um ano no seminário, e eu quero agradecer as orações dos irmãos, as irmãs que acompanharam Isabela lá no seminário. Ela já está de volta desde domingo, agora reintegrada ao seio da igreja, ausente esteve por causa das atividades do seminário, e eu quero que nessa, junto com a igreja, agradeço a Deus pela vitória da vida de Isabela e um ano de experiências, de conhecimento bíblico e de enriquecimento espiritual na vida de nossa filha. Já está com o microfone? Senhor amado, nós somos gratos a Deus porque temos o livre acesso de chegarmos até o teu trono da graça. Senhor, os nossos corações estão agradecidos porque temos visto os grandes feitos, as grandes maravilhas que o Senhor tem operado no seio da tua igreja. Ó Deus, muitos estão abatidos, outros, ó Deus, desesperançosos, mas nessa noite, ó Deus, após cantarmos louvores ao Senhor, nós podemos renovar a nossa confiança, nós podemos, ó Deus, renovar a nossa fé diante do Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, que não existe outro Deus além do Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Por isso, nessa noite, ó Deus, meus irmãos se encontram aqui, talvez abatido, talvez angustiado, talvez com algum outro problema, mas nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos dizer que confiamos no Senhor, porque o Senhor
continuar experimentando o teu grande amor. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas do Senhor. É a oração que fazemos, ó Pai, no nome doce e precioso nome de Jesus. Amém. Agora nós temos nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, enquanto a nossa equipe canta, os irmãos que nos à vontade para se dirigirem na frente. Vamos nos colocar em pé para cantar com mais liberdade. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa que concede a mim e a cada um dos meus irmãos, Senhor. Obrigado por podermos estar na tua casa, Senhor. Obrigado pela bênção maior que temos, que a salvação é em Cristo Jesus. Ó Deus, guarde cada vida, Pai. Tu conheces o meu coração de cada irmão que aqui está, Senhor.
precisamos é ter Cristo no coração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Tu conheces as nossas necessidades. Nós colocamos todas no teu altar, que tu possas estar respondendo, guardando, Pai. Esses irmãos que já têm dedicado as suas vidas à tua obra, no trabalho da tua igreja, em todas as áreas, continue abençoando essas vidas, Senhor, que realmente eles possam se colocar cada vez mais para o teu serviço e despede toda a tua igreja, Senhor, no sentido de estar oferecendo o melhor para ti. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado também por podermos contribuir com a tua obra, com os
vida do nosso ministro, pelo coro. Você jovem que ainda não faz parte dele, venha. E se você disser que você não canta, você não tem voz, como alguns dizem, eu vou dizer, você tem sim, você fala, eu posso te ouvir, e o ministro tem toda a competência de ajudá-lo e tornar o nosso coro ainda maior, ainda mais ampliado, com a participação de todos vocês. Só procurá-lo e dizer, eu quero participar, ainda não sei cantar, não sei um pouco, mas quero aprender, e nós temos um coral ainda maior em número, porque estão têm feito maravilhas da glória do nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41. Marcos 4, de 35 a 41. Quero agradecer a oportunidade de abrir o mês da juventude, trazendo a mensagem desse domingo, baseado no tema "Que calma, ele se importa". Mantenha calma, ele se importa. Baseado em Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Sentados como estamos, leremos a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava em cheias. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da palavra lida neste momento aos nossos corações. Texto do Evangelho de Marcos. Marcos é o evangelista e apresenta Jesus como o servo sofredor. E ele faz isso com uma maestria, ele faz isso com muita propriedade. Marcos é o primeiro evangelista a registrar a obra do Senhor Jesus, o propósito de Jesus ao mundo, de buscar e salvar o que se havia perdido. E Marcos, ele não cuida da biografia do Senhor Jesus, como Mateus o fez, apresentando Jesus da descendência de Davi como o rei dos judeus. Marcos, ele já começa a sua narrativa falando sobre os milagres de Jesus, falando sobre os feitos de Jesus, e neste capítulo ele fala sobre o poder de Jesus, o poder sobre o mundo espiritual. Quando pessoas estavam possessas, pessoas enfermas por causa de espíritos imundos, e Marcos registra esses milagres de Jesus para falar sobre o seu grande poder, a sua grande autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Agora a narrativa muda de tom, há uma nota diferente, Marcos agora está registrando um milagre também do Senhor Jesus, mas agora não sobre pessoas, não oriundos de questões espirituais, não para mostrar o poder de Jesus sobre o mundo espiritual, mas agora para demonstrar o poder de Jesus sobre o mundo natural. Jesus realizou grandes milagres, Jesus ensinou desde o dia anterior, Jesus estava exausto, cansado, e ele convida os discípulos para passarem para outra margem.
do mar. E assim fizeram. Só que nessa trajetória há uma grande tempestade. Ventos muito fortes, mexe com a água, o mar é um grande rio, um grande lago, mas as tempestades de vento faziam com que as águas se movessem e ondas surgissem. E os discípulos então estão no meio da travessia, e eles estão no barco, e as ondas estão bravias, e eles começam a ter medo, e no seu medo eles dizem ao Senhor que está com eles também, e Jesus dorme. Jesus dormiu porque estava cansado. Na sua humanidade, ele estava cansado, ele sente cansado, o peso da atividade intensa como Filho de Deus. Imagina o cenário: barco, no meio da tempestade, os discípulos amedrontados, com medo, e Jesus dormindo. Os discípulos então não hesitam em acordar o Senhor, em despertar e dizer: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou em outra tradução, Mestre, não se importa conosco? É interessante que no meio da tempestade os discípulos lembram de Jesus como mestre. Não é Senhor, mas é como mestre, como rabi, ou rabino. E aí Jesus acorda. E Jesus diz para eles, ou dá ordem ao vento e ao mar, para aquietar-se, calar-se, que opera um milagre exercendo autoridade sobre o mundo natural, a natureza. Jesus diz: por que vocês são tão tímidos e por que tendes pouca fé? Esse texto foi usado muitas vezes como alegoria para ilustrar a tempestade sobre a igreja, para ilustrar a tempestade sobre a vida do crente. Mas não é sobre essas tempestades que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar da tempestade natural. Nós vamos falar do perigo iminente, existente na vida dos discípulos. E o que aconteceu neste episódio, quando eles enfrentam a natureza bravia? Qual o procedimento, quais as atitudes? Então reconhece Jesus como mestre, não como Senhor. Eles não têm a fé suficiente para que aquele que estava com ele era o Senhor Deus, era o próprio Deus com eles. Então, queridos, esse texto nos ensina que, na verdade, os discípulos não sabiam com quem realmente eles estavam lidando. Os discípulos não conheciam Jesus como deveria conhecer, muito menos o seu poder. E Marcos registra esse episódio para dizer que, diante das impossibilidades humanas, nenhum deles, por mais experiente que fosse, pudesse remar melhor, pudesse retirar o barco do meio daquela tempestade, e isso não aconteceu. Mas uma coisa eles não poderiam ignorar: a presença de Jesus na vida deles, e uma presença manifesta. Jesus acorda, repreende o mar,
sobre o mundo espiritual, outrora com os milagres, e sobre o mundo natural. Jesus estava na pouco dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? O que salta, meus irmãos, na vida dos discípulos é um grande medo. O medo, ele toma conta da nossa vida. O medo, ele é dominante na vida quando nós não temos as convicções certas diante de Deus. O medo, então, prevalece. Mas se os discípulos tivessem crido como deveriam crer, já tinham presenciado milagres, já tinham conhecido o poder de Jesus sobre o mundo espiritual, expulsando os demônios, repreendendo as enfermidades de origem espiritual, o medo não prevaleceria. Prevaleceria a fé deles, mesmo Jesus estando dormindo. Mesmo Jesus dormindo, ele não deixava de ser Deus. Ele era Deus só, dormia porque era homem. Dormia porque tinha uma natureza humana. Mas a humanidade de Jesus não aniquilou a sua divindade. E a sua divindade não isentou da sua humanidade. Jesus manifestou-se. Deus se encarnou. E agora conhecemos o Deus homem. Tanto divino quanto humano. Então, mesmo dormindo, movidos pela fé, os discípulos poderiam acalentar o coração, acomodar-se diante de Deus, dizer: mesmo dormindo, eu sei quem é Jesus. Eu creio no seu poder. Porque nós vimos ele operando milagres, repreendendo, curando pessoas, repreendendo demônios. Nós presenciamos isso. Mas quando não se tem a devida convicção, quando não se crê como deve se crer em Jesus, quando não se espera dele todo o poder manifesto na vida, então o medo prevalece. Diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas que se avolumam, diante das situações adversas, diante das dificuldades, o que prevalece é o medo e não a fé. Os discípulos têm medo e também têm dúvidas. Se Jesus poderia realizar alguma coisa, se Jesus poderia fazer alguma coisa. Não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus aceita a repreensão dos discípulos. Jesus não se incomoda com isso, a priori. Não te importas, porque ele se importa. Sempre se importou. Tempo depois, ele vai entregar a sua vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é a prova mais clara de que Deus se importa conosco, de que Deus compreende que nós somos pó, somos pecadores, somos seres limitados, carentes da sua graça. Deus compreende tudo isso. E a prova maior de que Ele se importa conosco é ter entregue a sua vida na cruz do Calvário, morrendo por causa dos nossos pecados, para que tivéssemos vida eterna, para que tivéssemos vida com Ele. Relacionamento com Deus só seria possível mediante a morte vicária de Jesus. E Ele faz isso adiante. Então, quando os discípulos o repreendem, dizendo: não se te dá que pereçamos, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos?
ainda não tendes fé. Agora o medo precisa dar lugar à fé, pela certeza, pela convicção de quem realmente é Jesus. Assim, queridos, deve ser na sua vida e na minha vida. Nós precisamos ter certeza, nós não podemos ter sombra de dúvidas, nós não podemos nos relacionar com Jesus tendo dúvida de quem realmente Ele é. Se você pensa que Jesus é apenas mestre, você terá dificuldades. Se você acha que Jesus fez algumas benfeitorias na vida das pessoas, também você terá dificuldades. Mas se você crê que Jesus é Deus que se encarnou, e toda a divindade está sobre a pessoa de Jesus, é Deus conosco, e que o impossível aconteceu e acontece na vida daqueles que lançam fora o medo e dão lugar à fé verdadeira em Jesus, experimentarão coisas extraordinárias na sua vida. Milagres acontecem na vida daqueles que creem. Milagres não acontecem na vida das pessoas descrentes, das pessoas que não se aproximam de Jesus porque não creem nele, não esperam dele a manifestação do seu grande poder. Mas se você tem um coração nesta noite disposto a crer em Jesus, a crer de todo o coração, você experimentará que Ele é Deus, que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Deus vai além do que nós podemos imaginar. Deus vai além do que nós pensamos que precisamos. Deus conhece-nos. Deus conhece todas as coisas. O salmista declara isso, que antes dele ser gerado, no Salmo 139, antes dele ser concebido, ainda no ventre de sua mãe, ainda disforme, em formação, Deus já o conhecia. Ele disse: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer às regiões mais abissais, o Senhor também está. Para onde me irei da tua presença? Deus é Deus onipotente, todo-poderoso. Deus é Deus onipresente, presente em todo lugar, em todo tempo. Deus é Deus onisciente, tem todo conhecimento, conhece todas as coisas. O que isso deve causar ou provocar na nossa vida? Isso deve provocar um relacionamento diferente, porque há pessoas, até mesmo dentro da igreja, até mesmo jovens ou adultos, que não creem como deveriam crer, não esperam de Deus como deveriam esperar, não se aproximam dele como deveria se aproximar, movidos pela fé verdadeira em Deus. Esta fé transformadora, esta fé libertadora. Nós não andaremos, não viveremos, não enfrentaremos os problemas da vida, as dificuldades, movidos pelo medo, mas pela fé. Por isso o salmista diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus, aproximam crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é um Deus abençoador, que Ele tem profundo interesse em nos abençoar, em operar maravilhas na nossa vida, não para crermos nele, já cremos, mas desfrutarmos do relacionamento amoroso com o nosso Deus. Isso muda a vida das pessoas, isso faz com que nós levantemos diferente, andemos diferente, nos movemos de maneira diferente, porque cremos em Jesus de todo o coração e sabemos do que Ele pode fazer na nossa vida e na vida das outras pessoas. Você tem tido este relacionamento com Deus, mesmo na igreja, mesmo batizado? Ou, na verdade, o que nós temos vivido é um processo de incredulidade?
um processo de descrença. Pastor, é muito difícil crer assim. Parece que o Senhor está se referindo a uma crença cega, a uma fé no escuro. É difícil. As circunstâncias da minha vida, os acontecimentos da minha vida, não permitem que eu creia dessa maneira. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo mais palpável, mais concreto, para eu crer. Pois a palavra de Deus diz que a fé é exatamente o contrário. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das que se não veem. Quando eu creio, quando eu espero em Jesus, quando eu estou confiante que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, então eu vivo diferente, ajo diferente e experimento algo diferente no meu relacionamento com Deus. Então, queridos, não dê lugar à incredulidade. Não deixe lá no fundo do seu ser, dos seus sentimentos, achando que Deus talvez possa fazer algo. Ou pensar que Ele não se importa com você. Nós teríamos inúmeros exemplos para mostrarmos, à luz da palavra de Deus, de quanto Deus se importa conosco. Versículo Adão, com Eva, primeiro casal, criado à imagem e semelhança de Deus, pecou, agiu, tomou uma atitude gravíssima, trouxe sérias consequências. Mas o relato da queda do homem relata Deus indo ao encontro, à procura do homem. Adão, onde estás? É a não desistência de Deus do homem pecador agora. E por causa de quem Ele é, como Deus é, Deus de amor, Deus que se importa, Ele não desiste do homem e prossegue e lança um plano de salvação, de redenção da humanidade. Deus não mudou. Deus não fez o que fez entregando o seu filho na cruz do Calvário, porque o homem pecou. O homem pecou, então agora, puxa vida, vou ter que enviar meu filho para morrer por causa do pecador, para ele se arrepender e não voltar a minha amizade comigo. Não. Deus já era assim antes da fundação do mundo. Deus já era amor. Deus já era todo-poderoso. Deus já se importava com a sua obra criada. Deus era assim. Graças a Ele por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é assim. Porque Ele é Deus que se importa. Nós, pecadores, tivemos uma nova chance. Podemos nos arrepender e crer nele de todo o nosso coração e voltar à comunhão com o Pai através de Jesus. Nos tornarmos novas criaturas. E aí o pecado não prevalece mais, a morte não prevalece mais, a condenação não está sobre nós, experimentamos uma grande transformação de vida mediante o que Deus é. Deus é amor, Deus é zeloso, Deus cuida de nós, Deus se interessa por nós, Deus se importa com a nossa causa. Deus é assim. E porque Deus é assim, nós podemos descansar, enfrentar todos os problemas, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só agora estão descobrindo quem é Jesus.
Quantos milagres Jesus já operou na sua vida? Lembre agora. Quantas coisas extraordinárias já aconteceram na sua vida? Talvez você se lembre de um acidente que você experimentou um grande livramento. Talvez você se lembre de um diagnóstico que iria chegar e era o pior de todos os diagnósticos. O médico disse: estou suspeitando disso. Vamos fazer os exames, não é assim? E fez os exames. Quando o médico abriu, falou: não é nada disso, você tem isso. É Deus na sua vida. As maravilhas dele. Talvez você se lembre dele irmã que você não podia engravidar. Em dado momento, você vai lá para o exame, estou grávida. O poder de Deus manifesta na nossa vida. Tantas outras situações que nós podemos lembrar. Nós somos testemunhas do poder de Deus na nossa vida. E isso acontece para quê? Para nós lermos mais, para nós sermos melhores, servos, amigos de Jesus, homens e mulheres que creem, que esperam, porque situações outras vão surgir. Logo passou-se de um milagre e surgiu uma outra situação difícil e nós estamos às voltas com outra dificuldade. Então, mais uma vez, temos a oportunidade de colocar a nossa fé à prova. Deus me livrou no passado, mas as bênçãos do passado não são garantias de vitória no presente. Eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar confiando no Deus, esperando somente nele. É assim que você tem agido, Deus. É assim que você tem se relacionado com Deus. É assim que você tem crido realmente, ou a sua fé é vacilante, ou a sua fé oscila, a sua fé é instável, a sua fé é pequena demais, que não permite que você creia, que você espere de Deus o melhor. Talvez se der, talvez se alguma coisa acontecer, então Deus possa me ajudar. Isso é fé vacilante. Deus não precisa de absolutamente nada para agir. Deus não precisa que coisas aconteçam para Ele entrar em ação. Deus está de plantão quando Ele guarda de Israel. O salmista diz que Ele não cochila, jamais, mas guarda, mas cuida, zela, se importa conosco. Agora você precisa crer. E aqui está o texto que prova veementemente, contundentemente está a prova de que Deus se importa com você. Os discípulos da primeira tempestade diz: não te importas conosco? Mar, acalma. Vento, cala-te. Eu me importo. Quem é este? Até o mar e o vento se acalmam. Vamos renovar a nossa fé nesta noite. Vamos querer mais no Deus que você está se relacionando. Vamos confiar mais em Jesus, sem vacilar, sem duvidar. E se você ainda não teve a oportunidade para crer nesta noite, para crer na sua vida, de todo o seu coração, esta noite você poderá fazer isso. Crer em Jesus de todo o coração. E eu quero desafiá-lo nesta noite a entregar a sua vida a Jesus, entregar os seus problemas, as suas dificuldades,
entregar as situações difíceis da vida. Enfim, não sei o que está acontecendo, mas nesta noite eu desafio você, pela fé, a entregar a sua vida a Jesus. É o primeiro passo. Primeiro precisamos ser dele, crer nele de todo o coração. E nós fazemos isso a partir da entrega da nossa vida, crendo nele de todo o coração, como Senhor, como Salvador, como Deus da nossa vida. Bom, irmãos, esse foi só o primeiro domingo de agosto. Agosto tem bastante coisa reservada para a gente, para nós jovens, para a nossa igreja. E no boletim vocês podem acompanhando algumas coisas que já estão programadas. Vamos falar primeiro, pela ordem, vou falar do nosso boletim. Nos próximos, alguns sábados, nós também temos atividades. No sábado, dia 16 do 8, nós teremos evangelismo na rua. Nós vamos fazer uma ação de evangelismo nos faróis aqui. E os jovens são os principais convocados para estarem nesse dia com a gente. Acredito que vai ser um dia abençoador. E hoje começa também a nossa campanha do Injuca Solidário. Como que vai ser isso? Durante todo o mês nós teremos lá na frente essa caixa